Fala pessoal do outro lado, tudo bom? Aqui é o André Fogaça e eu tô com mais um review. Review de hoje é um dos smartphones de entrada de médio custo ou de entrada também da LG. Esse aqui é o LG Leon, ele foi apresentado durante a MWC desse ano, que o Tudo Solar esteve presente. Se você quiser ver tudo, o hands-on desse aparelho aqui, é só clicar nesse quadradinho que apareceu aqui e mostra a cobertura que o Tudo Solar fez lá direto de Barcelona, na Espanha. A caixa dele é mais ou menos a mesma caixa que você encontra em outros aparelhos de médio custo ou de entrada da LG, ou seja, uma caixa muito fina com cores bem vibrantes, focando no vermelho, que é a cor da própria empresa. Aqui na parte de lado você tem alguns recursos do aparelho, aqui outros e a foto do dispositivo. Abrindo a caixa você encontra o celular, que está aqui nessa caminha, carregador de tomada com porta USB, cabo de dados USB com ponta micro USB, e fone de ouvido muito simples, mas é de acordo com o custo do dispositivo, que não é um custo lá tão alto assim. Por fim, manual de instruções em português para esse modelo que está aqui na minha mão. Esse aqui é o dispositivo, você vê que ele tem algumas linhas de smartphones mais caros, como a traseira levemente curvada, coisa muito sutil, e os botões que ficam na parte traseira e não nas laterais. Você tem aqui os botões que lembram mais ou menos aparelhos como o G Flex e também a linha G, que é a linha mais high-end da LG. Na parte da frente você encontra uma tela de LCD IPS com 4.5 polegadas de tamanho físico. Ela tem 854 por 480 pixels de resolução, dá mais ou menos 218 pixels por polegada. Você tem um preenchimento de 66,2% do display, que são ocupados pela tela, que a parte da frente ocupa 66% da frente do dispositivo. Aqui na parte da frente a gente encontra ainda uma câmera frontal, que é apenas uma câmera VGA, não espere nada além de uma câmera VGA. Selfies de baixa resolução, com baixa qualidade, mas que quebra o galho com uma fotinho no Instagram ali, sem muito o que esperar dela. Os botões ficam dentro da tela e não há nem sensor de luz, ou seja, existe apenas sensor de proximidade, mas sensor de luz não existe, ele não tem brilho automático. Tem essa pequena faixa aqui que dá uma beleza maior, com basicamente que lembra outra marca, por exemplo a Asus. Nas laterais aqui você não encontra nada desse lado, nada desse lado aqui. Na parte de baixo você encontra a porta micro USB e também o microfone principal, e em cima você tem a entrada para fone de ouvido e o microfone secundário para isolamento de ruídos. Na parte de trás você tem todos os botões, eles deixam de ficar nas laterais e vêm para trás, com controle de volume e botão liga-desliga. Tem um LED flash e a câmera traseira é de 5 megapixels. Uma câmera com uma qualidade bem nada muito agradável, e sobre isso eu falo mais pra frente. Bom, assim, aqui na parte de baixo você tem o alto-falante, fica aqui nessa pequena grelha, e o aparelho pode ser aberto. A tampa traseira pode ser removida, e aqui você encontra a entrada para os chips da operadora, que ficam dentro aqui embaixo da bateria. E ela tem 1900 mAh, só que como o mínimo possível é exigido pela Anatel para ficar impresso, aqui tem 1820, mas na verdade é uma bateria de 1900 mAh. Dá mais ou menos um dia de uso moderado, você tem até 505 horas em standby. Não espere nada além de um dia de uso moderado. Não é um consumo muito alto por conta do hardware. O hardware é um hardware bem simples, e isso é a parte bacana de ter um aparelho não tão potente. Ele acaba tendo uma autonomia maior de bateria. Olhando aqui pra frente, a gente encontra uma das primeiras sacadas da LG que vem de outros aparelhos e chega aqui nesse dispositivo, é a possibilidade de desligar e ligar a tela com 2 toques. Além disso, você tem o Knock Code, é só você digitar uma sequência de toques com a tela desligada e ele desbloqueia o display. Então tem aqui a tela, ela tem a interface LG UI bastante modificada do Android. Ele é um dos aparelhos que já vem com um Android bastante atual, ou pelo menos enquanto não lançar o Android M. O Android 5.0.1 está aqui dentro do dispositivo. Como é um aparelho de média gama para aparelho de entrada, não espere atualizações futuras. Ele dificilmente será atualizado pela LG. Você tem aqui um hardware bastante simples. Ele vem com um processador Snapdragon 410. Você aqui um Snapdragon 410 rodando 4 núcleos
a 1.2 GHz em Cortex A53. São núcleos com instruções para 64 bits. Você tem 1 GB de memória RAM e 8 GB de memória interna, sendo que dos 8 GB a LG libera 3.46 para o usuário. É uma quantidade razoável de memória interna, foge dos 4 GB que são horríveis para o usuário, porque fica apenas com 1 GB mais ou menos livre, e como há aplicativos pré-instalados, há uma grande quantidade de porcarias aqui, talvez, que você nunca vai utilizar, e principalmente esse modelo aqui, que é o modelo de operadora, que a LG nos enviou, o modelo da Claro. Então tem uma série de aplicativos que não podem ser desinstalados da Claro, ocupam mais espaço da já limitada memória interna, mas alguns podem. Por exemplo, o Spider-Man, eu posso... Opa, não é aqui, mas enfim, o Spider-Man eu posso desinstalar. Aqui... desinstalar aplicativos, e eu posso desinstalar. Vale lembrar que isso não é bem desinstalar, ele desabilita o aplicativo e deixa o APK, que é o instalador, dentro do aparelho. Isso significa que ele tem um instalador para quando você formatar, voltar tudo para cá, mas se você assim quiser desinstalar alguns aplicativos para ganhar um pouco mais de memória, sim, você vai acabar ocupando uma quantidade menor da memória interna, só que a diferença não vai ser lá tão grande como você pode acabar esperando. A tela é uma tela IPS, e para mostrar o ângulo de visão dela, aqui é bastante bacana para um aparelho de entrada. Cores. Então tem aqui uma figura, mostrando aqui uma figura em cores, uma paleta grande de cores. Vira. Aí. Você tem aqui uma visualização, um ângulo de visão bastante grande. Claro que não é o melhor do mercado, mas nós estamos com um smartphone de baixa... um smartphone baratinho que tem uma tela bastante bacana para o que propõe. Para mostrar o desempenho do dispositivo, eu vou fechar todos os aplicativos, fechar todos eles e abrir um game. Abrir o Asphalt Overdrive, que é um dos games mais pesados. Um game muito pesado disponível pela Gameloft no Google Play, já que esse aparelho não tem o objetivo de rodar games ultra pesados como Asphalt 8, Modern Combat 5, porque eles ocupam muito espaço. Asphalt 8 sozinho ocupa quase 1,5 GB dentro da memória, então jogos mais simples estão no objetivo do usuário para esse aparelho. Começando pelo Asphalt Overdrive, que é um dos games mais leves de corrida e que tem um gráfico bastante intenso. A GPU é uma Adreno 306, que roda junto, como eu falei, 1 GB de memória RAM e lida bem com gráficos quando não há muito peso. A tela não é uma tela de alta definição, você tem uma tela de 854 por 480 pixels. É uma tela 480p, abaixo de alta definição, só que não faz feio quando você está querendo aqui ver uma imagem melhor. Pode ver que o alto-falante é bem alto. E o desempenho do jogo não deixa muito a desejar, mesmo para um game mais pesado, como é o caso desse Asphalt Overdrive. Então agora ele me liberou, eu posso jogar. Você vê que ele roda bem sem travamentos e com efeitos bastante visíveis, bastante bonitos, com boa qualidade visual. Mas ele sofre de alguns engasgos bem pontuais, como você viu ali. Antes do nitro, deu uma engasgadinha. Isso é por conta do consumo de memória RAM e memória interna. Memória interna não, do processador que que tem o aparelho. Ele tem um consumo ligeiramente alto, e quando você fica com muitas notificações aqui na parte de cima, ou com muitos aplicativos abertos, por exemplo, tem aqui o Asphalt 8, o Play Store. Eu vou abrir o CPU-Z, esperar ele carregar, porque está demorando bem mais para carregar agora. Abrir o Spotify. Então tem alguns aplicativos aqui abertos ao mesmo tempo, e isso você vê que está levando muito mais tempo para abrir. E o desempenho já começa a cair. Tem aqui aplicativo de música, ou a galeria de fotos. Você vê que ele começa a levar mais tempo para poder rodar os aplicativos. Então tem aqui Play Livros.
o aplicativo de telefone. Então vários aplicativos aqui abertos ao mesmo tempo. E isso faz com que o aparelho comece a apresentar certo engasgo. Não é muito gritante, você pode ver que a animação está bastante fluida, mesmo com uma quantidade grande de aplicativos abertos, e o game volta exatamente para o lugar que ele estava. Não quero abrir o Google Now. E aí você pode eliminar todos os aplicativos de uma só vez. Como eu já falei, a LG trouxe alguns aplicativos, algumas funcionalidades de outros aparelhos da marca, como por exemplo o Knock On, que liga e desliga a tela com 2 toques, e o Knock Code, que com a tela desbloqueada você consegue realizar alguns toques e desbloquear o dispositivo sem mostrar uma senha. O smartphone tem um gerenciamento bastante bacana de 2 chips, você consegue nomear cada um dos chips, escolher o tema de cada um deles e escolher qual dos dois vai entregar a internet. Lembrando que esse aparelho é 4G, ele tem suporte a 4G, e no lado de comunicações você encontra o básico do Android, ou seja, Wi-Fi nos padrões BGN com Wi-Fi Hotspot. O Bluetooth desse carinha aqui está na versão 4.1 com a DSP-LE, ele tem GPS, com a GPS GLONASS, vem com rádio FM, então tem um aplicativo aqui para rádio FM, com suporte a RDS, e ele vem também com 3G quadriband e suporte a 4G no padrão brasileiro. O alto-falante dele não é dos melhores que você pode encontrar no mercado, mas ele não faz muito feio. Vou mostrar aqui no Spotify. Não, Spotify, não tô offline. Então eu vou tocar aqui uma música em ordem aleatória. Como ele tem a traseira levemente curvada, o alto-falante não fica bloqueado por uma superfície lisa, o que é bastante bacana para melhorar a reprodução de áudio. Então ele tem uma reprodução ok, e o fone de ouvido, como você está vendo agora, é um fone de ouvido que não tem lá uma qualidade tão grande de construção, só que a reprodução de áudio fica muito melhor no fone de ouvido do que no alto-falante do aparelho na parte externa. Na parte das fotos, como você está vendo agora, o Leon tira fotos de 5 megapixels com a câmera traseira e resolução VGA na câmera frontal. Nas fotos com boas condições de luz, o smartphone acaba reproduzindo de maneira ok as cores, só que você acaba tendo uma exposição um pouco exagerada de brancos. Como você está vendo essa foto do parque, aí o céu está muito branco e não tem função de HDR, por exemplo, o que ajudaria nessa situação. Em fotos noturnas, o resultado é um pouco pior, você tem muita cor lavada, principalmente nessa foto que você está vendo da Avenida Paulista, está tudo muito claro, mas ele não faz muito feio. Em fotos com baixas condições de luz ainda inferiores, não tem muito granulado, mas também não tem muita informação. Como você está vendo essa foto do céu de São Paulo, não dá para ver muito quase nada ali dos pontinhos de luz dos prédios, enfim, que estão em exibição no fundo. Se você clicar aqui nesse quadrado, você vai conseguir assistir um vídeo filmado em Full HD com o Leon, que tem uma qualidade ok, não nada muito além do que você espera de um aparelho de entrada. Se vale a pena o LG Leon, não, se você realmente quer um Android, talvez é melhor dar uma olhada em alguns outros concorrentes, principalmente aparelhos como o Redmi 2, que tem um preço um pouco próximo, um pouco inferior e entrega uma qualidade melhor de uso para você, melhor câmera, melhor desempenho, enfim. Ou então alguns aparelhos como o Windows Phone, se o Windows Phone faz parte da sua lista de smartphones, de sistemas operacionais que você aceita, que você gosta. O Windows Phone, alguns aparelhos da linha 400, Lumia 400, são bons aparelhos com desempenho superior. O LG Leon é um aparelho que não surpreendeu, que está apenas no mar de dispositivos de médio desempenho. Para você saber mais sobre esse review, com mais informações, muito mais fotos, detalhes, é só clicar no link na descrição desse vídeo ou procurar em tudocelular.com e escrever LG Leon para encontrar o review desse dispositivo. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau!